Olá, eu sou Hacem, Evangelho de João, capítulo 13, verso 27, diz assim: E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer? Faça-o depressa. Satanás ele pode encontrar brecha no seu coração, na sua vida, através das dádivas, das bênçãos e até mesmo de uma pseudo comunhão que você possa estar tendo com ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu posso definir aqui essa palavra como Satanás mediado por Jesus. Sim, Satanás aqui estava conseguindo fazer a sua obra. Claro que soberanamente, em primeiro lugar, trata-se da obra de Deus usando o próprio Satanás para que o nome de Deus fosse glorificado através dessa traição de Judas, mas aqui, de forma momentânea, o diabo estava tendo total liberdade, acesso aos seus propósitos e desejos de traição a Jesus usando a vida de Judas. É muito estranho isso, porque nós cristãos sabemos o tanto que a ceia, a Eucaristia é algo sublime, é supremo. É um meio de graça que nos fortalece, nos cura, nos dá libertação, nos salva. A cada dia somos fortalecidos quando tomamos e participamos da ceia. Só que aqui para Judas foi o inverso. Aqui foi um cálice de maldição. Foi o pão de confirmação do seu destino à perdição, porque o próprio Jesus vai dizer que ele era o filho da perdição alguns capítulos mais à frente. Bom, nós precisamos entender que isso acontece. Judas acaba sendo um instrumento de maldição naquele momento de traição e de escândalo no meio dos discípulos e de tristeza para o próprio Jesus, porque os versos anteriores, por exemplo, neste mesmo capítulo, verso 21, diz que depois de Jesus ter ensinado aquele momento de lava-pés entre os discípulos, ele se angustiou em espírito e disse que um entre os discípulos iria traí-lo. Os outros discípulos não entenderam nada. Eles não pegaram o ponto do que Jesus estava dizendo. Até porque o texto nos conta que quando Jesus então dá o pedaço de pão molhado para Judas, os discípulos vão entender que parece que Jesus estava honrando ele. Então, aquele momento de traição, de entendimento sobre uma traição, ficou meio nebuloso. Afinal de contas, espera aí, o que Jesus está querendo dizer? Porque como é que alguém está traindo e ele está dando pão na mão? Isso é um dos piores perigos na nossa vida. Jesus está nos abençoando e muitas pessoas estão achando que estamos andando com ele. Não estamos. Ele pode estar te abençoando, mas não significa que você está com ele. Não significa. Tanto é que quando Jesus vai ensinar sobre o lava-pés, ainda nesse capítulo, João capítulo 13, do verso 1 até o 20, num dado momento, ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro tem algumas resistências, mas Deus vai tratar essa resistência de Pedro para que ele deixe que Jesus lave os pés dele. E depois disso, Jesus vai dizer assim no verso 10: Quem já se banhou não precisa lavar mais nada, Pedro, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Jesus já estava dando uma ideia que alguém ali não era lavado por ele e muito menos lavado ou iria aprender, ter o aprendizado de lavar os pés uns dos outros. Ele estava se referindo a Judas. Judas, então, não era lavado, nem pelo Espírito Santo e muito menos no entendimento, no aprendizado de que a igreja, entre os discípulos, pois eles são os pais da igreja,
precisavam estar sempre olhando um para o outro, cuidando do outro, pois estava perto, Jesus sabia que estava perto da sua partida. Inclusive, o texto vai dizer isso. No verso 1 de João 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então agora Jesus vai prepará-los, porque quando o mestre é retirado, eles precisam se fortalecer. Eles precisam se unir. E somente o amor de Deus entre eles, através dessa expressão de lava-pés, fortificaria, consolidaria, daria força para eles suportarem a ausência, a morte, a humilhação, a crucificação de Jesus, do Mestre. Mas Judas não se preocupou e não estava nem um pouco aí com respeito a esses ensinos e as questões que Jesus estava demonstrando, falando e ensinando. E no verso 30 desse capítulo diz que, assim tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite. Esse finalzinho aqui, era noite, o autor não está só querendo dizer em termos do momento do dia, que tudo que estava acontecendo era de noite. Ele estava trazendo para nós o entendimento de que para o Senhor, aqueles que andam na luz odeiam as trevas. E que quem não anda na luz também odeia as trevas, ama as trevas. Então aqui estava apontando de que Judas, ele saiu à noite, porque é na noite que os pecados acontecem. Os filhos das trevas gostam de operar os erros na madrugada, na noite. A boemia é a mãe dos pecados capitais, dos pecados dos homens. Então, nós percebemos aqui claramente que Judas, por não ter verdadeiramente um encontro, uma vida com Deus, nós podemos perceber que alguém pode andar extremamente perto de Jesus, ser vocacionado, porque Jesus chamou Judas. A Bíblia diz que Jesus orou uma noite inteira para escolher os discípulos. E esse cara vai desprezar tudo. Ele teve a experiência de estar no primeiro seminário com Jesus, chamado Jardim do Getsêmani, porque ali eles conversavam muito, Jesus devia ensinar demais, a Bíblia diz isso. Getsêmani era um lugar costumeiro de Jesus se reunir com os discípulos, seus primeiros alunos. Judas desprezou tudo. E agora, quando Deus, o Deus Filho, dá o pão, aquele pão é de condenação. O vinho é de condenação. E eu quero deixar para você aqui hoje isso. Cuidado. Porque você pode estar andando com Jesus sem verdadeiramente ter uma intimidade genuína com Ele. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Em Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai repreender algumas cidades, se eu não me engano, capítulo 12, se eu não me engano. Ele vai repreender algumas cidades porque elas tiveram a graça de viver os milagres, e ele vai repreender ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se muito tivesse feito os milagres em você, em Tiro e Sidom, eles tinham se arrependido, vocês não. Então Jesus vai mostrar bem claro, não só aqui, de como em Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 12, é o capítulo 11 no verso 20 que ele vai falar, de que não adianta milagre se você não estiver arrependido. Judas nunca se arrependeu. Cuidado, se você não tiver arrependimento, não adianta milagres, não adianta ceiar, não adianta pegar o pão e o vinho molhado pela própria mão de Deus, pois o diabo, ele tem e terá autoridade na sua vida, mesmo você estando ao lado de Jesus. Guarde isso, meu querido. Reflita, arrependa-se. Deus te abençoe.